Um criminoso, um membro do cartel, um homem que evita tirar a vida de inocentes e, ao mesmo tempo, um filho disposto a fazer de tudo para proteger seu pai. Quando assistimos Better Call Saul, dá para pensar em muitas coisas sobre o Nacho. Será que ele é um homem bom? Ou tudo o que ele faz só o torna mais cruel? Nacho pode até parecer as duas coisas, mas o que ninguém percebe é que, na verdade, Vince Gilligan criou o maior herói da história de Breaking Bad, mesmo sem ele nem aparecer lá. E tudo isso por causa de uma redenção, algo que mudou tudo. E nesse vídeo eu te explico o porquê. Assim que Nacho aparece, percebemos que o cara já tá nesse jogo há muito tempo. Primeiro porque quando vê que o Tuco tem Jimmy e os outros dois skatistas amarrados no meio do deserto, ele já sabe o que fazer. Por isso, abre sua van, pega uma caixa de ferramentas e ameaça sua vida se ele não contar a verdade. E ele não só mostra sua esperteza ao perceber rápido que o Jimmy estava mentindo, como ainda aparenta ter muita influência sobre o Tuco, já que ele diz que seria péssimo para eles se matassem um advogado. É claro que podemos olhar isso de duas formas. Uma, ele ajudou Jimmy porque não queria que uma pessoa que teoricamente não fez mal a ninguém e estava sendo respeitoso fosse morto de forma cruel. Outra, porque Nacho o ouviu comentando sobre um casal que havia roubado uma grande quantidade de dinheiro e sabia que Jimmy poderia o ajudar a pegar a grana. E pode até ter sido as duas coisas. O que sabemos nesse momento é que Nacho, apesar de também parecer ameaçador, não é violento ou mata por puro prazer como seu parceiro Tuco. Mesmo que em tese ele não impeça de machucar outras pessoas, como na hora em que Tuco quebra a perna dos skatistas e Nacho permanece imóvel, vendo isso como se fosse mais um dia de trabalho normal. Mas, assim que o vemos longe de Tuco, percebemos que as coisas não são bem assim. Ele quer se livrar do Salamanca, porque não se sente seguro perto dele, o que o faz temer pela sua vida, principalmente por Tuco estar cada vez mais descontrolado. Só que vai além disso. Ele não apenas quer se livrar do Tuco, como diz que quer sair do jogo. Por conta disso, vai até Jimmy e quer que ele entre em seu esquema para roubar a grana do casal, já que, como ele mesmo diz, é muito melhor tomar o dinheiro de outro ladrão, porque não tem como recorrer à polícia. E sim, isso não é lá uma atitude muito honesta, porque mesmo que o casal não seja nenhuma vítima, Nacho não está sendo nenhum Robin Hood para dar esse dinheiro aos desfavorecidos. Pelo contrário, ele quer isso apenas para benefício próprio. Agora, o que ele não sabia é que seria pego antes mesmo de invadir a casa e tomar o dinheiro, e de uma forma bem idiota. Sua van foi identificada bem na frente da casa da família que pretendia roubar. E não só isso, como ainda acharam sangue dentro do seu veículo. O cara só não ficou preso porque o sol trouxe o casal de volta. E quando Jimmy disse a ele que fez um favor, avisando o casal que alguém poderia invadir sua casa, salvando Nacho de cometer esse crime. Ele tem razão, porque se ele nem roubou os caras e já foi preso por um completo descuido, imagina se realmente tivesse feito. Esse comportamento impulsivo e sem muito planejamento era a forma que Nacho tomava praticamente todas as suas decisões, como no momento em que pede ao Mike para se livrar do Tuco, sem pensar se poderia ter alguma consequência e se isso realmente resolveria seus problemas, porque mesmo quando Tuco é preso, Nacho continua fazendo parte do jogo. Não só parte, como ainda sobe de cargo na hierarquia, passando a ocupar sua função. E se antes tinha que lidar diretamente com o Tuco, agora tudo que ele fazia era vigiado pelo Hector. Ou seja, elimina um chefão, vem outro chefão maior. E por mais que seu objetivo seja uma mudança de vida, suas atitudes erradas só o fazem afundar ainda mais. Seja através de um negócio escondido do cartel com remédios ilegais só para fazer mais grana, ou até espancar um amigo só para manter a aparência com alguém que você odeia. Porque não adianta querer mudar de vida se você não muda a si mesmo. Como seu pai, que viveu dizendo para largar esse mundo e entregar os membros do cartel à polícia. É claro que essa não é a melhor escolha, porque conhecendo os Salamancas, os caras não iam nem tentar acabar com o cara na bala, já iam logo pegando machado. Fora que iriam atrás de seu pai, que pra Nacho seria pior que a morte.
Mas o ponto é que ele ainda precisava aprender da pior forma como suas atitudes têm graves consequências. Como, por exemplo, se você não deixar o like, hypar esse vídeo e se inscrever no canal, vai que o tio Salamanca aparece tocando o sininho na sua casa às 3 da manhã, pô. Olha que estouro. Mas voltando. Até esse momento, apesar de se sentir ameaçado pelos Salamancas, ele ainda não tinha visto o desespero chegar arrombando a porta. Como na hora que Hector visita a oficina de seu pai, oferece a grana a ele para que use sua empresa como fachada para lavagem de dinheiro do cartel. E ao perceber que seu pai não quer aceitar a grana e não tá feliz com isso, ele vai embora e apenas diz pro Nacho: I don't trust him. Ali, Nacho percebe que se não fizer nada, a pessoa que mais ama do mundo pode morrer simplesmente por ser honesta. Então, usando seu método de muita ação e pouco planejamento, ele pega o comprimido de Hector para o coração e troca para outros comprimidos que só aumentariam sua chance de ir de base. Só que mesmo com a troca de comprimidos, Nacho sentia que a cada minuto seu pai corria mais risco. Por isso, ele pega sua arma, sai do carro, corre escondido para que Hector não o veja e caminha em sua direção. Da mesma forma que Jesse fez em Breaking Bad, indo atrás de punir pessoas que não merecem segunda chance. Porém, se naquele momento Walter o salvou de sujar suas próprias mãos, ali não teve jeito. Quando vai chegando próximo de Hector, alguns carros se aproximam e ele percebe que já não está mais sozinho. Os capangas do Salamanca e até o Gus chegam para resolver alguns problemas que estava rolando no cartel. E na hora que o Hector começa a gritar de raiva, seu coração para de vez. Ele não atirou, mas deixou ele completamente paralisado, no chão, como se não fosse nada. Suas mãos estavam comprometidas. Só que isso não importava desde que seu pai estivesse a salvo e conseguisse evitar o pior. Que bom, durou 5 minutos. Porque ali Gus percebe que algo estava errado e começa a investigar o Nacho, que não parecia demonstrar nenhuma preocupação no momento da queda de seu patrão. Até que consegue os exames de Hector e vê que seu remédio havia sido alterado. Se o seu pai já corria risco de vida antes, agora tinha praticamente uma arma apontada para sua cabeça, pronta a atirar ao mínimo erro que Nacho cometesse. Gus jamais deixaria outra pessoa acabar com um homem que destruiu sua vida. Por isso, tornou Nacho praticamente seu escravo, repassando todas as informações dos planos dos Salamancas. Ou seja, Nacho tinha que permanecer o mais próximo possível dos caras que ele tanto tentou fugir. E ainda tinha que secretamente passar tudo o que sabia para o homem que era ainda mais cruel que seu antigo chefe. E para piorar, sua lealdade era colocada cada vez mais à prova no cartel, precisando tomar 2 tiros e inventar uma história que havia sido baleado por uma gangue rival e não pelos homens de Gus, e ainda não só viu todos de lá serem eliminados, um por um, pelos gêmeos pescotapa, como ajudou a acabar com uns. Seu disfarce o fazia passar por todos os limites possíveis, e não só para convencer os gêmeos, como Lalo, que sempre parece desconfiar dele, a ponto de precisar invadir uma casa para recolher algumas drogas, quase ser preso pela polícia, até conversar diretamente com Dom Eladio, o cara que com uma palavra errada, tu ia de vala. É até engraçado porque em uma fala, o próprio Dom Eladio percebe que Nacho não deveria estar nesse negócio, quando ele fala o que realmente gostaria. Quiero tomar mis propias decisiones, seguir mi propio camino. Yo no quiero tener que estar viendo por encima de mis hombros. No quieres estar viendo por encima de tus hombros. Estás en el negocio equivocado, mi amigo. E ele tem razão. Nacho não se via como um deles, mas sua saída do jogo se tornava a cada ato mais distante, principalmente quando abre o portão na fazenda do Lalo para o esquadrão contratado do Gus fuzilar todo o local. O problema é que ele não sabia que Lalo não iria morrer assim tão fácil e que alguém precisava ser o culpado pelo ataque. E Nacho, infelizmente, era esse cara. E é aí que entra o verdadeiro heroísmo e redenção de Nacho. Ele foge por um tempo, se esconde de todas as formas dos Salamancas, entrando até numa piscina de óleo. Mas quando vê que não tem mais volta, Nacho entende o que precisa fazer. Sua vida de fuga, traição, mentiras, roubos, mortes o levaram até aquele momento. Até a ligação que faz ao seu pai, em uma das cenas mais pesadas e tristes da série, precisando se despedir de alguém que ainda acreditava em você. Dad, it's me. Nacho? Hablé para ver cómo estás. Es todo.
Mijo, tengo mucho trabajo. Ya hemos hablado de esto muchas veces. ¿Sabes lo que tienes que hacer? A la policía. Adiós, hijo. Adiós, papá. Porque às vezes o maior ato que podemos fazer a alguém não vem através de recompensa ou ganho próprio, mas sim do seu próprio sacrifício. Ele escolheu essa vida, seu pai não. Mesmo que por anos se sentiu preso, escravo de decisões que foram impostas a ele, no momento em que Nacho se entrega, ele controla seu próprio destino pela primeira vez em sua vida. Gus queria que ele livrasse sua barra e dissesse que fez tudo isso a mando de outra gangue do Peru, e os Salamancas queriam torturar até não sobrar nada. Mas Nacho conseguiu no seu último suspiro acabar com todos. Ele humilha o Fring, dizendo que ele não seria capaz de fazer o que o Nacho fez, ficando com toda a fama de ter acabado com Hector. Him? You think the chicken man? What a joke. Depois deixa claro quem é que teve os Salamancas na mão esse tempo todo. You know what else, Hector? I put you in that chair. So when you are sitting in your shitty nursing home and you're sucking down on your Jell-O night after night for the rest of your life, you think of me. Ele faz tanto o Salamanca quanto o Gus se sentirem minúsculos, fracos, mostrando quem realmente tinha o controle da situação. Talvez não tivesse nada que evitasse seu trágico final, mas se é pra morrer, que seja em seus termos. Sua morte deixa Hector revoltado, atirando em seu corpo mesmo sabendo que já perdeu a chance. E Gus fica desolado, percebendo que não foi ele o cara a conseguir deixar Hector em uma cadeira. Por mais que Nacho não virou mecânico como o pai, no fim ele provou que realmente era diferente de qualquer outro vilão, porque não se escondeu em desculpas ou tentativas desesperadas de aprovação. Nacho terminou fazendo tudo para quem Walter nunca teve coragem de fazer, pela família. E por ser finalmente livre de todos os anos olhando acima dos ombros de outra pessoa, Nacho conseguiu deixar Hector imóvel, liberando o espaço para que Gus se sentisse tão superior dentro do seu território que subestimou outros adversários, como o caso de Walter, terminando junto de seu inimigo e sua bela cadeira explosiva. Além, é claro, de mostrar para Mike que nesse jogo, depois que você entra, não há como sair. Porque você pode até pensar que é diferente deles, mas o final é sempre o mesmo. E sim, sua redenção não isenta da culpa e de seus crimes, mas quando vemos o ódio entre psicopatas frios e malucos, gêmeos que só falam na base do tiro e um ser completamente sádico, sabemos que sua jornada foi bem longe de ser de um vilão. Afinal, ele tinha coração. Diferente do Todd, que mata sem pensar, traz sua família para acabar com Hank e ainda pede desculpas ao Walter como se não fosse nada. Isso eu explico melhor nesse vídeo aí na tela.